através do nosso pastor Fábio. Amém? As criancinhas estão aqui. Vamos orar nesse momento pelas crianças, porque elas serão abençoadas. Coloque-se, impõe suas mãos até elas, amém? Senhor, neste momento nós te pedimos, meu Pai, que tu continue abençoando essas crianças, meu Pai, que é o perfeito louvor, Pai, que elas vão para uma salinha ali aprender de ti, Senhor. Abre a mente delas, meu Pai, que a atenção delas seja voltada para a palavra do Senhor, meu Pai. Pai, neste momento nós te pedimos, abençoa os pais, meu Pai, que eles venham continuar, meu Pai, trazendo suas crianças, meu Pai, e dando um exemplo de estar na tua casa, Pai. Nós te pedimos que o Senhor continue abençoando cada dia mais, meu Pai, os futuros pregadores, missionários, meu Pai, da tua casa. Deus, neste momento também nós levantamos a nossa voz a ti, meu Pai, para te pedir que o Senhor venha abençoar, meu Pai, o pleitor dessa noite, o teu servo, pastor Fábio. Deus, meu Pai, usa ele conforme a tua vontade, meu Pai, para que o Senhor venha trazer aquilo que nós necessitamos de ouvir, meu Pai, da tua parte. Deus, continua com a tua igreja, meu Pai, e abre as nossas mentes, nossos ouvidos espirituais, que nós sejamos, meu Pai, impactados pela tua palavra, meu Pai, nessa noite. Ó Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Estou falando. Amém. Amém. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o ressurreto, o Senhor das famílias, amém? Amém? Eu vou ser rápido, bem direto naquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no capítulo 7, é o texto que já foi falado, já foi ministrado aqui na igreja. Capítulo 7, Gênesis, né? Não falei, né? Gênesis 1. E diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca e toda a sua casa, porque reconheço que tem sido justo de mim no meio desta geração. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nesses dias, o Riney, né, mandou uma mensagem torpedo direto para mim. Eu estava no meio do trabalho, né, meu trabalho hoje, atualmente, né, é um trabalho extremamente administrativo, e lá de frente para o computador. E quando ele mandou a mensagem para mim sobre essa responsabilidade, e isso aqui é muita responsabilidade, falar para as famílias, mas eu penso que Deus, Ele tem tido misericórdia de mim, porque Deus tem abençoado a minha família. E quando nós subimos ao púlpito para falar de família, a nossa família, ela tem que estar estruturada. Você não pode subir num púlpito para falar de família, sendo que a sua família está totalmente desestruturada. Isso não pode acontecer e não pode haver. Mas é uma labuta constante. Família é luta constante. E o Senhor tem trazido uma queimação no meu coração por conta de família. Eu tenho vivido nessa aqui na DAC, irmãos, às vezes, porque é muito complicado, né? A gente fica muito assim de compartilhar coisas pessoais, e a gente vai desenvolvendo relacionamento. E na igreja você tem que desenvolver relacionamento. E vou ser bem claro e transparente para você, igreja. Nem sempre na igreja a gente pode desenvolver relacionamentos. Mas a igreja é para que ela se desenvolva em relacionamento mútuo, porque nós somos a Assembleia dos Santos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a grande família de Deus que precisa do semear de Deus o tempo todo na nossa vida, na nossa caminhada, nos nossos pensamentos. Pastor Claudio, você está falando sobre pensamentos aqui, no curso de consagração. E na medida do possível, eu sempre estou aqui na igreja, irmãos, para receber. E às vezes eu torço para que não tenha oportunidade para ministrar, porque é muita responsabilidade, irmãos. Estamos diante de teólogos, de ministros da palavra, de homens que se dedicam extremamente, homens organizados. Aqui é uma igreja de homens organizados, amém? Amém, pastor Marcelo? Amém. Organizados em todos os sentidos, no sentido social, no sentido espiritual e no sentido familiar, porque nós temos recebido subsídios do Senhor
para que a nossa caminhada em família seja uma caminhada de glória em glória e de fé em fé. Vamos mudar o contexto, de fé em fé, para que a glória do Senhor se estabeleça na nossa caminhada, dessa maneira e dessa forma. A minha esposa falou assim no meu ouvido: não vai falar que a gente vai fazer aniversário de casamento, não. Eu faço aniversário de casamento agora, terça-feira, 31 anos. Cara, já estou projetando, desculpa falar cara, é uma coisa do carioca, né? Já estou projetando uma situação social. Vamos para o restaurante, irmão. A gente já começa a festejar, porque não é só questão espiritual, mas social, é dedicação, é conversar, é dialogar. E às vezes eu tenho até medo. Amor, vamos conversar. Quando ela me chama assim, amor, vamos conversar, porque tem treta nesse negócio. É que vai vir bronca. Ó, tu não era para falar isso. Às vezes a gente está ministrando aqui a palavra, ela chega para mim e me dá uma bronca. E é interessante que o Senhor, Ele fala para Noé: eu tenho te achado justo diante dessa geração. E sabe qual é a queimação de Deus no meu coração? É que eu tenho que viver, pastor Eliezer. Hoje eu fiquei, pô, Jesus, ó, algo branco aqui, ó. Mas eu tenho que viver, sabe, a unção de Deus na minha vida o tempo todo. Eu tenho que andar com o Senhor o tempo todo. E quando se fala de Noé, não começa aqui na questão de Noé, mas começa na genealogia, depois da queda. E eu queria me reportar, sabe a quem? A Enoque. Quem se lembra de Enoque? Se você for ver no capítulo 6 de Gênesis, na reestruturação que Deus faz, mesmo através da queda, mas Deus reestruturando as famílias da terra, Ele começa a traçar genealogias com relação a Enoque. Mas o que eu quero dizer com relação a Enoque, que Enoque, a contextualização da caminhada de Enoque na terra, é que Deus afirma, e o autor de Gênesis diz que Enoque andava com... Essa é a essência daquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite para falar contigo. A necessidade de nós, como família, estarmos andando com Deus. Qual é o projeto fim de Deus na família? É curar, é sarar, resgatar, salvar? Sim, mas mais ainda, querido, é nós estarmos andando com Ele. Às vezes, e eu estou dando alguns exemplos, é o Senhor trabalhando na minha casa e na sua casa. O meu filho liga para mim e fala assim: fala comigo, pai. É assim mesmo. No sufoco, eu costumo dizer lá, estávamos conversando aqui sobre os dialetos cariocas, do sanhaço. Né? Estou falando com o Rine, né? No sanhaço. E ele chega assim: pai, fala comigo. Que ele tenta ligar para mim, eu não consigo atender. Ele liga para mim, eu não consigo entender, mas o filho que tem no pai um espelho de moral, de atitude, ele sempre liga para o pai. E ele fala assim comigo: fala comigo, pai. E sabe o que o Senhor me ensina quanto a isso? E que nós, como família, líder de família, cabeça de família, a família como um todo, ela tem que estar o tempo todo falando assim: pai, fala conosco, fala no núcleo da nossa casa, manifesta a tua glória no núcleo da nossa casa, independente daquilo que você esteja tratando. Ou seja, questões espirituais, ou seja, questões sociais, ou seja, questões sentimentais, ou seja, situações mínimas, as mínimas possíveis, porque nas mínimas coisas que hoje o inimigo de nossas almas está atacando as nossas famílias, está depredando a base familiar por causa de coisas mínimas e mundanas, e que nós não vigiamos ao longo da nossa caminhada. A tua caminhada, querido, a minha caminhada, é uma caminhada de fé em fé. Quando fala a palavra de Deus que Enoque andava com Deus, quem anda com alguém, confia nesse alguém. Amém ou não amém? Estão comigo? Estão comigo? Quando você anda com alguém, se eu começar, já comecei a andar com o pastor Marcelo. Já estou andando há bastante tempo, né? Mesmo às vezes longe, pastor Neves todo dia me manda uma mensagem:
todo dia, não sei como é que ele deve mandar para várias pessoas aqui, né? Todo dia, ele manda mensagem de fortalecimento. Estou andando com ele? Sim. Apesar da Bíblia falar que maldito o homem que confia no homem, mas os homens que são de Deus, que expressam as características de Deus, e o Evangelho é para que as nossas características sejam transformadas. São homens que são munidos de confiança. E Deus, Ele nos dá um espírito de discernimento, que você sabe, conhece e reconhece aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus, é certo isso? E quando você anda com Deus, você tem discernimento. Quando você anda com Deus, Deus não permite que você fique enganado. O livro de Amós diz lá que o Senhor, Ele avisa a todos quando tem alguma coisa preeminente a acontecer, e aos seus servos Ele fala, Ele ministra, Ele se revela. Enoque, antecessor a Noé. E eu não vou ler a genealogia, que muita gente acha muito chato. Capítulo 6 fala lá, capítulo 5, descendentes de Adão. Aí vem dizendo, genealogia de Adão, no dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus fez, homem e mulher, criou-os, abençoou, e os chamou pelo nome Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e vai discorrendo. Veio Sete, viveu 105 anos e gerou Enos. Enos viveu 90 anos, gerou Cainã. Estou resumindo, para não ficar enfadonho. E veio Cainã, viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois gerou Maalalel, virou Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Enfim, Gerade viveu 62 anos, que é dessa linhagem, e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jered todos os dias, teve filhos e filhas. E Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. E aí, diz que andou Enoque com Deus. E depois que gerou Metusalém, Metusalém viveu 300 anos. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus. E já não era porque Deus o tomou para si. Andar com Deus te projeta para uma caminhada que Deus vai te tomar. Andar com Deus te projeta para uma caminhada que a promessa do resgate vai acontecer. Ou você tem alguma dúvida disso? Que o projeto de reinado com Cristo no milênio vai ser e é uma realidade. A exemplificação de Enoque, em que ele andava com Deus e ele não morreu, pelo contrário, ele foi tomado. A Bíblia nos professa que a igreja, ela vai ser o quê? Tomada. Ela vai ser o quê? Arrebatada. Ela se constitui, se constitui hoje, menina dos olhos, Leila, do rei. Nós somos a menina dos olhos do rei, queridos. Você, família, representada aqui pelo varão ou pela varoa, é a menina dos olhos do rei. E por que você está aqui hoje? Para que você seja semeado. Nós precisamos do semeador constantemente semeando em nossas vidas, semeando através da palavra da justiça, a palavra que vivifica, a palavra que renova, a palavra que te dá esperança. Me lembrei aqui do pastor Eliezer, verbo esperançar. Eu até mandei uma mensagem para o pastor Eliezer, há uns 2 anos, 3 anos atrás, eu fui ministrar na igreja de Nova Vida, igreja da minha cunhada que está presente aqui, e o Senhor me deu uma palavra sobre o verbo esperançar.
Você conjugar ao longo da sua caminhada, família, é isso que você tem que fazer. Ao longo da sua caminhada, você tem que conjugar o verbo esperançar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele atendeu o meu clamor. Mas que clamor é esse? É uma salvação momentânea? Não. É uma salvação eterna, pastor Claudeci. É uma salvação que vai te levar com o coração perfeito na presença de Deus. Por que eu digo isso? Porque você estará com uma nova envergadura. Uma nova envergadura. E o momento dessa nova envergadura, do tratamento dessa nova envergadura é já, é agora, é aqui. Através da palavra, através do convívio, através de famílias robustas no Senhor, através de famílias que precisam e que reconhecem que tem que ser tratado. Aí você vai falar assim: pô, pastor, mas a minha família está bem. Irmão, antes de mais nada, essa queimação no meu coração é porque Deus está tratando a minha família. Às vezes, está tudo bem. Não é assim que acontece? Está tudo bem. Aí vem setas. Aquelas mínimas coisas que eu já comentei, as mínimas. E desarranja tudo. E se nós não tivermos com robustez nas semeaduras que são lançadas ao longo da sua caminhada como família, fica difícil. Nós temos visto que o inimigo de nossas almas, como o nosso pastor, quando orou pela família aqui, o que ele tem feito? A arruaça que ele tem feito em famílias cristãs. O tempo todo você tem que estar vigiando. Mas como vigiar? Vigiando sim, baseado na palavra, na essência da palavra. E que tipo de vigia? É como se estivesse na torre de vigia. Você é o cabeça, você está lá na torre de vigia. E quando vem aquele camarada para te atacar, você toca a trombeta e toca o chifre. Temos que nos preparar, temos que nos, como eu posso dizer, nos defender. E eu quero dizer que o Senhor, Ele te une com armas poderosas nele. Irmãos, na minha profissão, agora eu estou, graças a Deus, eu estou administrativo agora. Mas eu fui preparado para matar, irmãos. Para ir para a guerra, fui militar. Fui para uma área, num período, 2006, uma área que tinha tráfico, né, vamos dizer assim. Lá na Amazônia. E o Senhor, Ele te une trazendo para a palavra de Deus. Hoje, diante do tráfico de ideias que está acontecendo, o Senhor te une com armas poderosas nele, para destruir tais sofismas e tais fortalezas que muitas vezes vêm no meio e na centralidade da caminhada da família. Mas como você faz isso, querido? Como eu faço isso, querido? Deus te fala e me fala: anda comigo. Anda comigo. Isso está queimando no meu coração, irmão. Não é uma emoção, aqui mas é algo que queima no meu coração. Eu necessito, estou falando de mim, eu necessito andar com Deus. E tenho orado aqui, que eu me envolva com uma igreja, e Deus tem feito isso, com uma igreja que tem esse propósito, porque andar com Deus não é fácil não. Ou você acha que é fácil? Os manjares estão aí, eles se apresentam como guloseimas. Está tudo bem, está tudo ok, não tem nada feio, os nossos filhos são contaminados. E vou te falar, mesmo aqueles filhos que estão o tempo todo sendo doutrinados, sendo ensinados, sendo direcionados, porque nós entendemos que nossos filhos são o quê? Herança do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor, mas a herança do Senhor, elas têm que ser o quê? Trabalhadas e semeadas. Dependemos do grande semeador. E diante de tudo isso, não comecei a pregar ainda não, irmãos. O pastor vai me bater. Brincadeira. Dependemos da sustentação do Senhor.
eu correlacionei, e eu falei assim, Senhor, que doideira é essa? Mas os servos de Deus são doidos. Eu nem me considero um pregador, mas eu oro ao Senhor para que Ele me faça canal, me instrumentalize, para trazer verdades, que venha contrapor a sua verdade. Sabe por que eu digo isso? Porque o Senhor, Ele diz que, por mais que eu seja um homem ungido, que eu não sou, mas eu busco ser, por mais que as pessoas olhem para mim, cara, esse cara aí é extremamente espiritual, eu não sou, mas eu busco ser, porque eu vou contra aquilo que eu já tenho falado aqui, andar com Deus. Se você anda com Deus, você se faz espiritual, você se faz ungido, e andar com Deus depende de uma palavra pequenina, obediência. Obediência. Os males de todas as coisas, da queda do homem, das impurezas, a quebra da moralidade na família, está diretamente ligado, sabe o que, pastor Wesley? A desobediência. Então, se você é obediente, a palavra que te purifica, que te liberta, que te faz caminhar, que te faz ser eloquente, quando você está pregando a palavra, irmãos, e não é só aqui não, às vezes eu estou no trabalho, eu me vejo pregando para algumas pessoas, e às vezes você fica temeroso, e começa a pregar para homens de autoridade, porque você fica assim, ó, o que ele vai pensar? Não tem que vai pensar o que deve pensar. O que tem que acontecer é que você é um instrumento. Você foi chamado para ser sal aqui neste lugar, sal na terra. Você, igreja, família, foi chamada para ser a luz do mundo, porque Ele é a luz do mundo, Ele é o sal da terra. Quando você anda com o Senhor, quando eu ando com o Senhor, eu estou sempre pronto a ter um coração ensinável. Nessa noite você está tendo um coração ensinável? Amém? Amém? Um coração aquebrantado e contrito, diz no Salmo 51, o Senhor, Ele não despreza, mas um coração quebrantado, contrito, que reconhece as tuas deficiências. A igreja, ela é fundamentada e formada como um projeto único de Deus, iniciando nas famílias. Se não tivesse famílias estruturadas, não haveria o quê? Né, pastor? Igreja! Como é que o inimigo tenta destruir, mas não vai destruir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? E quando nós falamos isso, né, a igreja esperando ser atacada, mas a igreja, ela ataca, ela vai e ataca com as armas poderosas nele, nele com N maiúsculo, e um hífen, nele que é soberano, é poderoso, e te sustenta e te fortalece. Irmãos, depois dessa revelação no meu coração, tu acha que vai ficar tudo em paz? Tudo tranquilinho? Aí é que aparecem as labutas, mas você tem que confiar. Família é projeto de Deus. Eu digo que família, e vamos fazer uma tipificação, família com terra. Cadê o nosso irmão Marcos Wagner? Me lembrei disso agora. Ele trabalha com agronegócio, cadê ele? Está aí? Jesus, Deus está colocando isso no meu coração, eu não sei nem o que vai sair aqui. Mas, no agronegócio, para que o agronegócio caminhe, a terra, ela tem que ser o quê? Lavrada, mas ela tem que ser o quê? Ela tem que ser o quê, irmão? Fértil. Se você entra em qualquer negócio que não seja da terra, você tem que vislumbrar a fertilidade desse negócio, não é isso? Mas para que haja fertilidade, tem que ser semeado ideias, tem que ser semeados, como é que eu posso dizer? Elementos químicos, não sei, eu não conheço isso. Mas a terra fértil, ela tem que ser o quê?
tratada, ela tem que ser regada. As nossas famílias são como uma grande terra. Mas o que acontece nas nossas famílias é que nem toda a terra, ela está totalmente preparada. Estamos vivendo dias. E eu me lembrei agora do pastor Alex Cacau, que ele falou sobre a graça. Eu estava conversando aqui sobre ele, que graça, não é graça, que você é de graça. Tudo é fácil na graça. A graça, né, pastor Claudeci? Está tudo bem, tudo podemos fazer. A graça é muito mais rígida do que a lei. A graça que nós falamos que vivemos na graça, é uma graça que traz para as nossas famílias responsabilidades. Eu não estou falando aqui de você ter conduta. A minha conduta é ilibada. Eu vou para o céu porque eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero. Faz parte da lei, sim, é lei. Mas quando você anda com Deus, tudo isso está intrínseco na sua caminhada, no seu modo de ver e pensar e agir. Quando eu entrava, e você que tem cargos de autoridade, e você está lá com um cargo de autoridade, as pessoas entram, automaticamente elas entram e falam com você, te saudando, porque você é uma autoridade no seu trabalho. Pastor Marcelo é autoridade aqui na igreja local. Como tem pastores e autoridades, estavam falando aqui sobre honrar pastores. Eu até tive essa oportunidade de ministrar num sábado aqui sobre honrar os pastores. E é automático. Andar com Deus, irmão, isso é muito sério. Andar com Deus é você reconhecer Deus. Andar com Deus é você reconhecer a sabedoria de Deus, é você entender a sabedoria de Deus, aquilo que Ele tem para você, ao longo da sua caminhada nessa terra, o momento de você agregar aquilo que é de melhor de Deus, para que você herde e seja tomado por Ele, está ligado a você ser um homem, uma mulher obediente. Isso vai ramificar em toda a sua casa. Cabeça, seja obediente. Mulher, seja obediente. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher sábia que edifica a sua casa é uma mulher obediente. O homem que conduz bem a sua casa é um homem o quê? Obediente. E eu quero ser obediente. Próxima vez eu vou vir de gravata, irmãos. Eu falei assim, vou botar uma borboletinha, né? Jesus. Eu abracei o meu amado, querido mestre. Brincadeira, irmãos. Pô, não me bate não. Aí o pastor ia, pô, gostei, né? Aí o pastor, quando desci depois, chega ali para mim, pô, você está muito moderninho. Claro, irmãos, nós temos que estar adaptado ao contexto daquele que Deus dá a visão de liderança e caminhar e ajudar. Nesses dias, e falando de família, o pastor que me consagrou, na época lá, era ele sozinho, e ficamos 5 anos sendo trabalhados para sermos pastores daquela igreja local. 5 anos, não foi 1 ano, não foi assim, 3 meses, 2 meses, 5 anos. Dos pastores eu era o mais velho. Não parece ser, né? Mas parece, mas não parece, mas era o mais velho. E tinha jovens, e aqueles jovens também foram trabalhados. Mas, por um lado, não é bom, por outro lado, não é muito bom para ele. Porque ele precisa... O corpo de Cristo é o corpo de Cristo, ele anda em unidade. A família, ela anda em unidade. O pastor Marcelo não faz nada sozinho. Ou faz? Não faz. Mas o corpo de Cristo, em unidade, andando com Deus, faz as coisas acontecerem. Porque Deus ampara, Deus sustenta, Deus fortalece, Deus direciona, Deus dá visão. O Senhor faz acontecer. E aí, conversando agora, porque a gente não tem contato com os irmãos. E ele sempre fala, poxa, lá o pessoal me chama de pastor Fabinho. Olha só, irmãos. Minha esposa falou para mim, falar isso aqui, né? Lá ninguém vai me conhecer como pastor Fábio.
por causa desse carioquês, né? Então, pessoal, a gente não tem nada de Fabinho, já estou velhinho, né? Já estou velhinho, não estou Fabinho, eu sou Fábio. Fábio Silva. Aí fica o Fabinho. E a minha esposa, ela não vigia. E fica me chamando de Fabinho, na frente de todo mundo. Fabinho. Mas é legal, eu gosto que ela me chame de Fabinho. Aí agora ela está mudando. Amor. Amor. Mas o que aconteceu, irmãos? Os pastores, eu fui o primeiro a ter que sair. Não porque eu me rebelei, não, era a minha profissão. Eu estava em Minas Gerais, do nada. Eu tenho que sair daí. Tem que sair daí, porque precisamos de você em tal lugar. Eu, ainda na ativa, fui embora. Obediência. E lá em Minas o pessoal é meio rebelde, sabe? Todo mundo entra na justiça. Sabe como é que é? Entra na justiça, contra o governo. Eu não, fiquei, Sabe por quê? Na família começamos a orar, e o Senhor se revelou à família. Faz aquilo que te foi determinado. E tinha pessoas ao meu redor orando por mim. Imagine, irmãos, aí eu tinha acabado de comprar um imóvel lá em Minas Gerais. Ia me mudar, lugar top pra caramba lá. E além de comprar um imóvel, Deus me deu uma casa funcional para me morar. E aí veio para que eu tinha que sair. Eu abri mão do imóvel, mas eu abri. Eu fui obediente. Mas fui obediente, sabe aquela obediência que sai chutando tudo? Chutando tudo. Mas fui. E o ministério alavancando, sabe? Aí o Senhor fala no meu coração, são 7 anos agora na sua vida de seca, para você ser tratado e cuidado. Eu me vi até como Moisés. Sem pregar, uma coisa que eu gosto muito, eu amo falar da palavra de Deus para o crescimento da igreja. Eu amo isso, irmãos. Mas ao mesmo tempo que eu amo, eu fico receoso. Poxa, eu aqui tomei até um chazinho de camomila para estar subindo no púlpito para pregar. Irmão, somos humanos. Pregamos pela razão, não é? Somos racionais. Somos racionais. O Espírito Santo está dentro de nós, mas nós somos racionais. As nossas famílias, elas não são infalíveis, elas são falíveis. Famílias é composta de seres humanos. Família é composta de homens e mulheres que necessitam ser arregimentados pelo Senhor o tempo todo, pela sua palavra, pelo seu evangelho. Famílias precisam ser tratadas no caráter. O meu caráter, ele é confuso, minha sobrinha. O nosso caráter, ele é confuso. E precisa ser tratado. Eu preciso ser tratado, meu irmão. Esse que vos fala precisa ser tratado. Eu tenho dificuldades. Eu não preciso falar das minhas, mas eu tenho dificuldades. Pastor Laci não tem dificuldades? Tem. Pastor Marcelo não tem dificuldades? Tem. Mas o Senhor é quem trata. Oh, Saramaná. E você tem que estar dependente. A família que se humilha diante do Senhor, a família que se humilha diante da contextualização que Ele tem para você, lá no fim do túnel você será exaltado. E às vezes nós correlacionamos a nossa exaltação nos bens que ganhamos. Deus, como as pessoas pensam dessa maneira? Irmão, como eu tenho sido, vocês não conhecem a minha caminhada, mas seria um dia de testemunho que vai durar. E igual a mim, muitos irmãos aqui devem ter a sua história específica, de Deus tratando, restaurando e cuidando. Mas o projeto de Deus, mesmo que a sua vida seja uma vida de labutas, de dificuldades, porque não é só alegria não, irmãos. Não é só alegria, quando eu digo principalmente materialmente. Mas uma vez eu vi uma live, eu não sei,
Eu abri o Instagram, não sou de entrar muito no Instagram, não. Os irmãos podem até me acompanhar. Eu já tive um canal, mas eu falei, Jesus amado, que isso, esse negócio está... Até tenho, mas não tem injetado palavra por algumas coisas pessoais. Mas eu abri no Instagram, estava o pastor Marcelo falando o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. E eu vos falo não diferentemente daquilo que o pastor ministrou. A alegria do Senhor, que está escrito lá no livro de Neemias. A sua força vem da alegria gerada pelo Senhor. O salmista diz que nós devemos, as nossas famílias, devemos nos agradar. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Agrada-te. Ele está fazendo coisa que você não quer, agrada-se dele. Ele está te direcionando para um ministério que você não pretende e não almeja, agrada-te dele. Mas a palavra-chave, seja obediente. Seja obediente. Sabe o que o Espírito Santo está me trazendo aqui ao coração? Sobre Moisés, na liderança do povo. No deserto, e você vai ver essa história aqui. A gente vai ver que, assim como Enoque, que andava com Deus, a conjuntura que nós lemos desse versículo, desse tema sobre Noé, Noé também foi um homem que andou com Deus. Noé também andou com Deus, porque ele andava com Deus, mas Noé morreu. Talvez não, nós encontraremos ele na glória, mas Noé morreu. Mas ele andava com Deus. E por ele andar com Deus, certamente, isso é o que eu estou aqui pensando, meu pensamento, minha razão. Ele era o que? Um homem obediente. E só ele foi poupado, pastor Eliezer, só ele. Toda a carne foi destruída. Mas ele andava com Deus. E nele Deus começou a fazer uma reformulação da família. E veio os filhos Sem, Jafé e Cã. Mas mesmo dessas novas ramificações, a coisa ainda foi o quê? Zimbrada, não deu muito certo, né? Aí se citou Sem. Aí de Sem vem toda aquela genealogia e vem o pai da fé, que é Abraão. Aí você tem Abraão. Abraão, um homem de fé, o pai da fé, mas em algum momento da caminhada ele pestanejou. Às vezes, querido, nós temos que estar atento, andando com Deus. Deus não vai te permitir que você se engane, o Senhor não vai te permitir que você se engane. E o que Abraão faz? Ele se adianta, vai lá, pega a escrava, coabitou com a escrava, nasce Ismael, mas não tinha uma promessa. Às vezes você tem recebido uma promessa sobre a tua casa, sobre a tua família, mas você quer se adiantar, querido. A promessa, existe uma promessa de Deus sobre as famílias da terra. Existe uma promessa de Deus sobre a igreja. A igreja, ela vai ser arrebatada. A igreja, ela vai reinar com Cristo. E a sua família tem que ser participante disso. Poderia estar falando aqui, ó, Deus vai te abençoar, vai te dar projeto de Deus. Irmãos, Deus tem colocado nesses últimos 7 anos para que eu volte à essência, irmãos, do Evangelho. Falo com os meus filhos, extremamente abençoados, mas olha só, e eu falo assim, materialmente falando, né, de conquistas, mas de nada vai valer essas conquistas, se Jesus voltar amanhã, e aí? Se Jesus voltar amanhã, e aí? Tudo que nós construímos, esse tesouro, né? A gente andando de carrão, né? Tirando onda. Eu também.
Gosta de andar de carrão? Você não gosta? Eu gosto. Vou mentir para você que não gosto? Fiz uma loucura aí agora esses dias. Ali com o pastor Marcelo. Poxa, eu nem gosto de falar isso. Mas a gente faz loucuras, materialmente falando. Mas se Jesus voltar amanhã, o que será de ti? O que será de mim? Eu estou andando com Deus. Qual é a minha primazia? Qual é a minha prioridade? Mateus 6,33 diz que no reino, que devemos buscar o reino, e falamos muito isso. Mas, queridos, às vezes não estamos buscando o reino. Precisamos ser terra fértil. Sabe o que Deus me levou? Tem quanto tempo ainda, queridos? 10 minutos. Deus me levou para a parábola do semeador. Palavra do semeador. Palavra do semeador. Abre lá, Mateus. Rapidamente, estou terminando. Palavra do semeador. Você assim, que doideira, o que tem a ver isso? Falar sobre palavra do semeador com família da igreja. Mas Jesus ali estava falando para uma multidão, para famílias. Sabia disso? Ou não? Sabia disso? Não é esse meu teólogo? Jesus não estava falando para famílias ali? Palavra do semeador, olha só. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho. Jesus estava falando para homens que estavam seguindo, ou pessoas que estavam dispostas a escutar. Jesus não estava falando para qualquer um. Poderia até haver pessoas que não eram tementes, mas estava falando ali na nata do povo de Israel ali, que estava esperando o verdadeiro Salvador, e ele era o verdadeiro e é o verdadeiro Salvador. E diz assim: parte caiu à beira do caminho, e fim das aves o que a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, e visto não ser profunda. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Outra caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Olha só, né? Tremendo, né? Outra, enfim, caiu em boa terra. O que aconteceu? Deu fruto. A 100, a 60, a 30 por 1. E ele termina assim: quem tem ouvidos, ouça. Eu ouço, Senhor. E os discípulos, eu não estou entendendo, Jesus. O que significa isso? O que significa isso, Jesus? Aí Jesus, ele vai no versículo 18, diz: entendei vós, pois, a parábola do semeador. Aí Jesus vai a uma resenha, fala, né? Palestra com os discípulos, aqueles homens. E ele diz lá no versículo 18, ó, entendei vós a palavra do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. E o que lhes foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, que tem famílias que escutam a palavra, tem homens que escutam a palavra, entendem até a palavra, eles têm até ligeiramente uma fé no Evangelho, mas não conseguem observar os propósitos reais de Deus por aquela palavra que está sendo semeada. Quais são os propósitos reais de Deus pela palavra que está sendo semeada aqui na DAC? É para que você seja próspero? Deus quer que você seja próspero, mas o objetivo, vou dizer de novo o que falei e o que o Senhor tem colocado no meu coração desde o início da pregação. O objetivo do Senhor é que você ande com Ele.
O objetivo do Senhor é que eu ande com Ele e que eu seja um homem obediente, segundo a sua palavra, ponto. Ponto. Ponto, ponto. Eu queria que quando eu passasse ali na rua, outro dia teve um jovem, cadê o jovem que me viu? De manhã na correria, conversa às 6 da manhã, irmão. Como muitos aqui. Mas teve um jovem que me viu à noite. E eu tenho sido muito abençoado. Não sei se o pastor sabe, eu tenho dado uma de supetão indo nessas reuniões de família aí nas casas aí. E às vezes no cansaço, sabe? Né, José? Eu falei isso para ele. Cansado é quando eu estou lá e vendo Deus abençoando e usando o Fabiano na palavra, usando os irmãos na palavra de conhecimento, de amor e de carinho. Aquilo ali me fortalece. Aquilo ali me fortalece. E os irmãos fazendo aquilo que o Senhor sempre fez, semear, semeando no meio das casas, semeando no meio das famílias. Mas o que acontece? Nós temos que estar vigilantes. Nós, como famílias, temos que estar o tempo todo em atenção, em obediência à boa, à perfeita, à agradável vontade de Deus. Aquele que está de pé, 1 Coríntios 10, 12, eu não vou ler, depois você lê lá 1 Coríntios 10, aquele que está de pé, cuide-se. Cuide-se. Ah, mas eu estou firme no Senhor. Eu vou ali naquele lugar porque eu estou firme. Você vai, se Deus te mandar ir. Caminhe, se Deus te mandar caminhar. Deus vai usar os seus servos, os seus ungidos para te orientar. Não fique comendo comidinha estranha não, aí fora não, irmão. É perigoso. Deixa o Senhor trabalhar. Deus te faz ministros e sacerdotes também. Eu fui discipulado por um pastor batista pentecostal, rígido, muito rígido. E ele falava para mim o seguinte: pouca oração, pouco poder. Mas não é poder para você, é poder de Deus na sua vida para você vencer as labutas do dia a dia, para que a tua família caminhe. Muita oração, muito poder. Numa dessas reuniões foi falado que uma base singular da família: sabedoria, oração e palavra. A minha oração nessa noite, estou terminando, é que flua rios de água viva de dentro das nossas famílias. Mas que essa palavra que está sendo semeada gere verdadeiramente isso. Que nós não venhamos a ser aquele que recebe a palavra no beiro do caminho, aí de repente vem o inimigo, te rouba aquilo que te traz esperança. Aí você deixa de conjugar o verbo esperançar. Você não consegue esperar com paciência. Você quer se adiantar aquilo que é projeto, propósito de Deus na sua vida. Em outra situação, diz assim: aquela palavra, aquela semeadura que foi semeada num solo rochoso. E é tipo de famílias que são uma rocha, e que Jesus precisa tirar a pedra. Famílias que quer contextualizar. Irmãos, eu gosto muito de teologia, mas eu leio, eu busco, eu fico aprendendo a teologia, mas às vezes a teologia nos afasta da unção de Deus. A teologia, porque a gente começa a pensar, sabe, pastor Claudeci, de uma forma muito lógica, e Deus é ilógico, irmão.
Deus é ilógico. Deus não pensa como eu penso, como você pensa. Aí você, com base teológica, quer explicar alguma coisa e Deus faz tudo diferente. O pastor Claudeci estava dando aqui um testemunho que ele estava andando na rua, já tinha recebido a cura da vista, não é? Tinha recebido a cura da vista, mas do nada, ele ainda estava doente. A doença depois ele pode contar. Se você vier aqui na consagração em sábado, você vai receber e vai entender e vai escutar grandes bênçãos, grandes testemunhos do Senhor através dos servos que Deus chama para ministrar aqui. E ele do nada andando na rua, né? Posso falar? Falou que estava enxergando. Aí ele se lembrou, fui curado. O nosso Deus é o Deus, isso é uma cura específica, mas o nosso Deus quer curar as nossas famílias. Quer transformar um coração de pedra num coração de carne. Ele diz aqui que foi semeado no solo rochoso, esse recebe a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, recebe a palavra, fica alegre, sai daqui radiante. Que palavra abençoada! Olha, Deus transformou, mas quando chega lá fora, na primeira situação adversa, na primeira situação escambrosa, ele desiste. Ele desiste. Nós temos que perseverar. E diz assim no versículo 22, sobre aquela semeadura que foi semeada nos espinhos. É o que ouve a palavra, porém com os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra semeada. Também é uma outra coisa. Não prioriza o Senhor. Está na igreja, eu estou na igreja, mas e vou falar para você, irmãos, num dado momento da nossa caminhada na presença de Deus, às vezes acontecem situações como essa. Em observância ao que está no nosso derredor, nós queremos conquistar, materialmente falando. Mas o Senhor quer que nós conquistemos como família a nossa salvação. O Senhor quer que nós conquistemos como família uma amizade plena com Ele. E por fim, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. E nós somos aqui a família Dac, que é uma boa terra. Amém? Amém? A família Dac é uma boa terra. Às vezes você pensa, poxa, eu queria uma palavra que ia afagar o meu ego, o meu eu. E às vezes eu quero te falar que o Senhor contrapõe os nossos pensamentos. E Deus está falando contigo para que, se advir qualquer tipo de situações como essa na sua casa, na sua família, que você fique atento e use, como eu falei no início da pregação, armas poderosas nele para destruir tais fortalezas e tais sofismas. Faça uso de todo o mecanismo que Deus te dá. Vem aqui, procure o teu servo, o servo dele, o anjo da igreja, procure os pastores, procure irmãos condicionados e vocacionados a estarem guerreando contigo. Nós somos a Assembleia do Santo, nós somos o corpo de Cristo. Deus nos une com armas poderosas nele. E nós somos a igreja DAC, que é a boa terra. Temos que buscar ser a boa terra. Temos que buscar e agregar em tudo que é semeado em nós, a sermos terra fértil, terra que dá frutos naquilo que Deus te chama para ser, terra, família. E ele diz, a boa terra, ouve a palavra, compreende, este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. Amém? Você entendeu isso? Entendemos isso? Deus está trabalhando na minha vida nesse sentido. Você tem sido uma terra rochosa? Tem sido uma terra de espinhos?
Ou você tem andado à beira do caminho, está ali muito bem na beira do caminho andando, mas de repente vem alguém e te tira da sintonia, da conexão. Alguém tem tido algum tipo de tentativa nesse sentido? Você está precisando que Deus faça algo novo na sua casa e na sua família? Está precisando disso, queridos? Hoje é dia de culto de família, é dia do Senhor trabalhar. Mas não vai ficar somente aqui não, querido, é você caminhar. Sabe o que o Espírito Santo coloca no meu coração? A palavra do profeta Oséias: conhecereis o Senhor. Continua conhecendo, perseguindo Ele o tempo todo, perseguindo a sua palavra, perseguindo os seus ensinamentos. Conhecereis o Senhor, continua conhecendo o Senhor, e chuvas serôdias virá sobre a sua vida, serôdias em todos os sentidos, desde as espirituais até as materiais, mas o Senhor, Ele quer fazer algo maravilhoso. Eu queria que você ficasse de pé, eu queria chamar o pastor Marcelo aqui em nome de Jesus. Meu tempo passou aqui 4 minutos. E eu queria te fazer esse convite. Família, se está tendo algum importuno e que você precisa de uma oração nessa noite para que o Senhor venha trabalhar e venha te dar o refrigério necessário, eu queria te chamar aqui à frente em nome de Jesus. E se tem alguém que não aceitou a Jesus, que não conhece Jesus, que está aqui nessa noite, que queira aceitar Jesus, e queira fazer uma revolução na sua casa e na sua família, que você venha à frente aqui em nome de Jesus. Esse é o convite dessa noite. O Senhor, Ele está te chamando à obediência nessa noite. Amém? Amém, igreja?